Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do saber. Por falar em saber, estamos hoje no espaço da sabedoria, estamos na Casa do Saber. Hoje o programa Em Foco está gravando na Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sim, estamos na PUC Paraná, trocando algumas figurinhas, ambientando-se nesse espaço do saber para buscar saber. E para falar de um grande sábio, podemos assim dizer, de um grande pensador que marca gerações e marca o nosso tempo, para falar de Michel Foucault e a contemporaneidade, eu quero acolher hoje o nosso convidado, o professor Fabiano Incerti, que é doutor em filosofia pela PUC de São Paulo e é diretor do Instituto Ciência e Fé da PUC Paraná. Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela sua presença, por esse momento de trocarmos algumas figurinhas, construirmos o saber. Obrigado. Michel Foucault, um nome um pouco estranho para a gente do Brasil, né, Fabiano? O que você pode dizer dele para a gente? Quem é Michel Foucault? É um filósofo francês. Foucault nasceu em 1926, morreu em 1984, então é um filósofo contemporâneo. Mas não é mais tão estranho assim. Foucault, não é estranho. Foucault hoje é um filósofo muito difundido, muito estudado em diversas áreas do conhecimento. Certamente iniciou com o direito, acho que o direito foi a primeira área de saber que depois da filosofia, claro, que encontrou Foucault, mas hoje há muitas áreas de conhecimento que estudam Foucault. Eu sei que pode parecer um pouco ousadia, mas geralmente a gente pensa assim, né? Fala de um filósofo, já vem de imediato um resumão das suas ideias centrais. Com Foucault é possível fazer isso? Pensar um pensamento, redundante, mas pensar numa frase ou numa ideia que resuma o seu pensar filosófico? Eu não arriscaria, não. Eu acho que teve um período que você podia falar de um resumo de Foucault. O que aconteceu foi que Foucault, até certo tempo da história, muito recente, porque Foucault faleceu em 84, a gente só tinha acesso aos livros publicados por Foucault, que de fato não foram muitos no decorrer da vida dele. O fato é que agora tem se publicado os cursos. Então, Foucault foi professor do Collège de France, em Paris, e todos os anos eles dão cursos anuais, são cursos livres, então os alunos não precisam nem se inscrever, eles podem comparecer no auditório e escolher a gama de professores que tem ali, assistir esses cursos. E os cursos do Foucault estão sendo publicados nesse exato momento. E eram concorridos? Muito concorridos. Então, o pensamento de Foucault com os cursos se amplia muito. Então, é um Foucault com uma gama de temáticas hoje. Sobre essa concorrência aos cursos de Foucault, o que os alunos viam que queriam ouvi-lo e debater e discutir com ele? Há muitos temas, quer dizer, cada ano você tinha um tema diverso. Sem dúvida, assim, se a gente fosse pensar em... isso não é muito uniforme, mas já é um pouco mais comum se pensar em 3 fases do Foucault. Então, houve o primeiro Foucault que se chamou Foucault do Saber, que estudou um pouco foi a pergunta pelo homem, pela condição de possibilidade do homem nas ciências humanas, isso até 1970. De 70 a 76 é o Foucault conhecido como Foucault do poder, e no final de 76 até a sua morte, 84, o Foucault do cuidado de si, da ética. Então, se fosse pensar uma cronologia de Foucault, grosso modo seria mais ou menos isso. Então, sem dúvida, há públicos, certamente pessoas que acompanharam Foucault toda a sua trajetória intelectual, mas muitas pessoas que foram, muitos estudantes, acadêmicos, intelectuais, que foram se inserindo em diferentes momentos do pensamento de Foucault. Mais ou menos nesses 3 que eu te falei agora. E quem é esse Foucault do saber, que é o primeiro momento dele? É o Foucault que pergunta pelo discurso, pela condição de possibilidade do discurso, em especial esse discurso das ciências humanas, essa pergunta pelo quem é o homem. Então, Foucault estava preocupado em fundamentar essa condição de possibilidade da existência desse homem como objeto de estudo. Ele chegou a algumas conclusões? Ele chegou a muitas conclusões, né? Então, isso são estudos que certamente a gente
precisaria de muito tempo para conversar. E também, sem dúvida, André, as conclusões de Foucault são sempre novas perguntas. Então é difícil falar assim, bom, Foucault diz que o resultado de uma pesquisa sobre a arqueologia do saber é essa. Bom, Foucault entende que se constroem discursos sobre certos objetos de estudo, dependendo muito das circunstâncias, da história onde está colocado, de todo o aparato conceitual que se cria numa época para que isso aconteça. Deve-se entender o contexto também daquele ser. Sem dúvida. Então, você pode pensar que Foucault é um filósofo inserido na história. Foucault é um historiador também. Sim. Ele faz uma história da filosofia, né? Uma historiografia. E nessa inserção desse ser, do humano, nesse espaço, nesse tempo, nessa história, existe uma relação de poder, que é o segundo Foucault. Sem dúvida. Talvez que seja o mais, pelo menos para mim, o mais conhecido nosso. Não tenha dúvida, é o mais conhecido. Agora se abre esse horizonte um pouco desse último Foucault, o Foucault da ética, mas sem dúvida o Foucault do poder foi o mais estudado. Isso tem um motivo também, porque em 73 Foucault vem para o Brasil. Ele vem para PUC-Rio e dá uma série de conferências, pronuncia uma série de conferências da PUC-Rio em 73 e elas são publicadas em 74. E elas chamam A Verdade e as Formas Jurídicas. Então isso torna Foucault muito conhecido no Brasil. Então o Foucault do poder é o Foucault mais conhecido. E o Foucault do poder é o Foucault que é a pergunta por todo esses sistemas de controle, de monitoramento, que acontecem sobre o ser humano, sobre o homem, propriamente dito. Então, sem dúvida, Foucault rompe com aquilo que era a tradição de Sartre, uma tradição marxista, por exemplo, pensar o mundo só como em duas classes, entre opressores e oprimidos, enfim, quase que uma divisão só bipolar. Foucault diz, as relações de poder se estabelecem em outros níveis. E é aí que surge um famoso livro de Foucault chamado A Microfísica do Poder. Você citou Sartre, é possível falar lembrando da questão da liberdade, né? É possível falar de uma liberdade do homem para Foucault? Porque se ele está inserido nessa microfísica do poder, ele é livre? Eu acho que nesse momento do pensamento de Foucault, talvez não. No último Foucault, esse Foucault da ética, do Foucault do cuidado de si, sim. Foucault está em busca de construir uma ideia de sujeito que possa se libertar um pouco, que se constrói, que se autoconstitui, que não somente que é constituído por outro, por fatores externos, por fatores que estão além do seu conhecimento ou além da sua existência. Foucault diz há diversas formas de existir. E na medida que eu me autoconstituo, também eu construo a minha liberdade. Agora, André, tem um detalhe importante. Foucault jamais vai trabalhar, pelo menos que eu conheça, com conceitos absolutos. Então, por exemplo, falar de liberdade para Foucault sempre vai ser uma liberdade condicionada. Dependendo da história, do discurso, das práticas não discursivas, enfim, depende de uma construção do sujeito. Então, esses conceitos justiça, verdade, liberdade, para Foucault sempre vai ser eles vão depender muito do espaço, do tempo que isso está colocado. Okay. Fabiano, no bloco anterior nós começamos a tecer uma espécie de quadro de Foucault do pensamento, o Foucault do saber, do poder, e paramos por aí. E falta o Foucault do cuidado de si, da ética. Quem é esse terceiro Foucault? O terceiro Foucault, pessoalmente para mim, é o mais encantador de todos. É um Foucault dos cursos. Então, nós vamos ter, em 84, lançado 3 livros de Foucault, os 3 últimos. A verdade, um em 76, os 2 últimos em 84. E é o Foucault que faz essa pergunta por esse sujeito que é capaz de se autoconstituir. Se a gente imaginar os 2 primeiros Foucaults, por assim dizer, a gente vai ter essa ideia de que o sujeito sempre é assujeitado de alguma coisa. Sempre há fatores externos, a vigilância, o discurso, as práticas não discursivas, a sociedade, enfim, tudo que faz vai assujeitando, vai constituindo esse sujeito. O último Foucault é, de alguma forma, a pergunta pelo contrário disso. Ainda que seja uma continuidade nos estudos de Foucault, Foucault se pergunta pela possibilidade de um sujeito que se autoconstitua.
a partir de exercícios da ascese, da leitura, da escuta, Foucault diz, é possível falar de uma ética para o sujeito, que Foucault vai chamar de um cuidado de si. É um sujeito que se constitui a partir de um cuidado de si. E para isso o Foucault que sempre estudou a idade clássica, mais ou menos, séculos XVII, XVIII, avançando um pouquinho para o século XIX, volta para a antiguidade grega. É lá que Foucault encontra essa ética do cuidado de si. Quando a gente fala em cuidado de si, Fabiano, me dá a ideia, no senso comum, de pensar em mim mesmo. Mas como é que fica o outro, a relação com o outro, com o mundo, em Foucault? Isso é muito interessante. Foucault vai falar, é uma ética que se constitui a partir de um exercício pessoal, mas que não acontece se você não se relaciona com o outro. É fundamental. Então, Foucault vai mostrar nos seus últimos escritos coisas impressionantes. Por exemplo, na antiguidade greco-romana, por exemplo, período pagão, você vai ter exercícios de direção espiritual, que é, por exemplo, o filósofo que acompanhava o seu discípulo por meio de cartas, por meio de conversas. Então, Foucault fala assim, um exercício essencial da autoconstituição do sujeito é a relação com o outro. Se não há relação com o outro, não há constituição do sujeito. E mesmo com o mundo. Eu falo assim, podem ser muitas vezes exercícios de ascese, por exemplo, e muito regrados, muito mais do que você pensaria hoje, por exemplo. Cuidados com a alimentação, cuidados com o corpo, exercícios físicos. Foucault propunha isso no último momento. Veja, não é uma proposta didática no sentido, faça isso que você vai ser feliz. Eu acho que Foucault quer encontrar saídas para um mundo que é excessivamente monitorado, cuidado, vigiado, punido. Então Foucault diz, há possibilidades da gente construir uma ética que não é essa ética que vem de códigos externos, é uma ética que é construída a partir do próprio sujeito. Então esse último Foucault é talvez o escape, de alguma forma, desse caminho que Foucault vinha fazendo, desse sujeito sempre sujeitado. Eu digo isso que é para exagerar um pouco, que é isso. Alguns poderiam falar que esse caminho que Foucault toma seria uma ruptura, um retrocesso? Tem comentadores que falam isso ou não? Talvez um outro comentador, mas todo mundo entende uma continuidade. Foucault escreve o verbete Michel Foucault e usa um pseudônimo. E aí ele coloca um pouco essa linha, a linha que foi o pensamento dele. E muito interessante porque ali ele traça uma coisa que é mais um fluxo do que rupturas. Então isso é muito interessante. Talvez um outro estudioso diga, houve uma ruptura. Sim. Eu digo, acho que houve uma sadia ruptura. Foucault entende o que continua, entende o que modifica. Você fala que ele retornou um pouco ao pensamento clássico, pagão, mas ele também faz alguns cortejos com o cristianismo ou não? Faz. É interessante porque, por exemplo, no último curso de Foucault, os dois últimos vão tratar de uma noção grega, que é a parresia, que é esse franco falar, ou falar com coragem. E Foucault a última aula que Foucault dá no Collège de France, que está publicada no seu último curso, é a parresia nos evangelhos. Interessante. Muito interessante. Foucault também vai ser um crítico do cristianismo em alguns pontos, por exemplo, quando ele fala da pastoral cristã, ele vai falar, sem dúvida, a pastoral cristã serviu em algum momento como vigilância das almas, a confissão. Então, eu acho que a gente vai ter um Foucault crítico do cristianismo, o que não é incomum entre a filosofia... E mesmo entre os cristãos, né? E também entre os cristãos. Mas também vai ter um Foucault que soube valorizar a cultura cristã. Diz assim, olha, aqui há elementos essenciais para a constituição do pensamento ocidental, por exemplo. Nascem, se consolidam e se desenvolvem a partir da tradição cristã. É muito interessante. E a parresia é um deles. Eu falo, elementos de parresia, parresiásticos dentro dos evangelhos são incríveis. Em Jesus, nos discípulos. Então é muito interessante. Assim, Há um certo respeito de Foucault pela cultura cristã? Eu acredito que sim. Me dá a impressão que, por exemplo, a gente quando fala que um respeito que não eliminaria, por exemplo, um senso crítico sobre muitos pontos, mas eu acredito que é um respeito, sim. Porque no senso comum, Fabiano, dá a ideia assim, fala de filósofo, isso é bem senso comum, né? Atualmente a gente fala ateu e o cara que critica, né, o cristianismo, né? Foucault, ele tem essa perspectiva de respeito a algumas tradições
que até hoje nós guardamos. Né? Sem dúvida. E Foucault também, André, dialogou com muitos pensadores do Collège de France, em Sorbonne, em outros países. Esteve na PUC-Rio em 73. Então, Foucault também dialogou com muitos pensadores cristãos e pensadores que estudavam o cristianismo. Então, sem dúvida, eu não teria dúvida de dizer que Foucault criou uma relação sadia com o pensamento cristão. Ora, um pouco mais crítico, ora, valorizando mais algum aspecto da tradição cristã, mas eu não diria que ele, para assim dizer, falando um pouco, chutou o balde. Acho que não, acho que Foucault... Ele era cristão ou ateu? Ateu. Ateu. Verdade, assim, acho que não houve nenhuma manifestação pública dele a esse respeito, mas acho que se entende que Foucault era ateu, sim. Pelo menos não há nenhuma descrição de uma prática religiosa que ele tenha feito, isso tudo, né? E o que te levou a buscar estudar Michel Foucault? Aonde surgiu esse, vamos usar um termo grego, esse patos, né? Você sabe essa que paixão? eu não saberia te falar no momento exato que isso aconteceu, mas eu poderia te dizer talvez algum outro motivo. Foucault escreve com profundidade, mas Foucault escreve de uma maneira um pouco jornalística as coisas. E me encantou a forma como ele escrevia, a forma como ele fazia filosofia. Sem dúvida, você tem textos muito densos de Foucault. Ele é eu colocaria no rol dos gênios da filosofia, sem dúvida nenhuma, ainda que talvez seja um pouco cedo para falar isso. É, né? Recente. Né? Recente, mas sem dúvida estaria aí. Mas ele tem um modo de escrever encantador, Foucault. Então, juntando esse modo de escrever com a profundidade, eu acho que aí está um detalhe da contemporaneidade de Foucault. Fabiano, paramos nesse gancho, nessa questão, né? O que Foucault pode contribuir para a contemporaneidade nossa? Qual a relação de Foucault com o contemporâneo? Sabe que tem uma expressão que o próprio Foucault utilizou em algum momento, não é bem isso, mas ele diz mais ou menos isso, assim, minha intenção é fazer uma ontologia do presente. Então, de alguma forma, Foucault olha para a idade clássica e diz, bom, há elementos ali que me ajudam a pensar o presente. Foucault volta para o período grego e diz, há elementos lá que me ajudam a pensar o presente. Então, esse gancho entre os períodos históricos, a construção do conhecimento, as epistemes, os conceitos, as práticas não discursivas, as práticas institucionais de outros tempos me ajudam a pensar o presente. Eu não teria dúvida, André, de dizer, Foucault é um filósofo da contemporaneidade. Ele ajuda a pensar muitos elementos. Isso é tão forte que, hoje um pouquinho menos, mas há um tempo atrás, se você fosse numa livraria, você ia encontrar Foucault e administração, Foucault e educação física, Foucault e serviço social. Diálogo Foucault, possível, ele estava dialogando. muito, né? porque de fato Foucault navegou sobre muitos elementos da contemporaneidade. Muitas perguntas ele deixou em aberto, arriscou talvez algumas respostas que não seriam de forma nenhuma fechadas, mas algumas possibilidades e caminhos possíveis para se pensar algumas coisas. Então, eu penso Foucault muito contemporâneo, dialogando com muitas ciências, biologia, a medicina, o direito, o corpo, a sexualidade, o governo. É impressionante. Mas o interessante do diálogo, Fabiano, para você dialogar, você tem que ter um ponto de apoio firme, sólido, né? E Foucault tinha isso, porque o diálogo só é possível a partir dessa perspectiva, né? Foucault tinha, e ele se insere, ele mesmo diz isso, né? Se você tem que me inserir em alguma tradição filosófica, me insira na tradição crítica de Kant. Então Foucault diz, eu sou um herdeiro de Kant no que se refere à pergunta pela condição de possibilidade. E me parece, André, que isso é muito contemporâneo. Você, não só hoje a gente não aceita tudo que é dado, como a gente também se pergunta como isso se construiu. Essa é a pergunta de Foucault. Como as coisas se construíram? Certos conceitos, certas práticas, que em algum momento a gente diz isso é verdade. Foucault diz, mas por que se entende isso como verdade? Aí Foucault vai construindo todo esse pensamento que é muito mais de questionamentos, mas muito bem pensados e formulados, do que de respostas prontas. Mas, Fabiano, me dá a seguinte impressão. O homem contemporâneo, nosso caso, as juventudes,
me dá a impressão, posso estar errado nisso, que eles não têm um senso de construção histórica. E para Foucault parece que isso é necessário, né? Ele tem que buscar, como você falou, a ontologia do presente, buscando elementos que construíram e fizeram esse presente, né? Como articular esse senso de não construção histórica com o pensamento de Foucault? É possível ou não? O que acontece aí é assim, né? Foucault não é uma pessoa do senso comum. Então Foucault entende que uma construção hoje, contemporânea, uma construção do presente, sempre está relacionado, ligado com alguma coisa que já foi vivido, que já foi construída. Ela não surge do nada, né? Não surge do nada. Então, claro que Foucault é muito rigoroso a construir isso, André. Assim, eu digo porque talvez a gente não consiga comparar, por exemplo, eu me comparar com Foucault, assim, isso que eu talvez tenha um pouco dessa ideia da importância do senso histórico, porque sou estudioso, sou professor, eu imagino uma pessoa que não tenha, né? E Foucault faz isso com muito rigor. Então, agora, eu diria assim para você, há elementos do pensamento de Foucault que a gente pode ler, por exemplo, a juventude, há muitos deles. Por exemplo, eu diria assim para você, hoje o jovem é um jovem, apesar de tudo, que a gente diz, o jovem é hedonista, o jovem só quer prazer, é um jovem muito ascético. Ascético? Sem dúvida. Por exemplo, um jovem que tatua o corpo, tatuar o corpo é uma coisa que dói, não é uma coisa simples. Então, agora, essa dor perpetua um símbolo. Em algum momento você vai lá e diz, Foucault estudou essa sese no corpo que possibilita constituir um sujeito. Bom, eu tenho aí uma ferramenta a partir de Foucault para estudar a juventude. Eu acho que daria uma pesquisa muito interessante e já tem gente que está fazendo por aí. Então, eu acredito que é possível ler o contemporâneo, as juventudes, a política, a economia, o direito, a partir de Foucault como uma ferramenta, como um instrumento de leitura desses aspectos. Aí eu acho que dá para unir as duas coisas. Muito bem. O próprio Foucault, não sei se é ousadia de minha parte perguntar isso, mas o próprio Foucault se via como um instrumento de leitura da realidade? Interessante porque Deleuze, que é um filósofo muito conhecido, que foi amigo de Foucault, diz isso de Foucault. Ele é uma caixa de ferramentas, Foucault. Interessante. Ele usa essa expressão expressão bonita, né? Bonita. E ele aceitou Foucault? Aceitou. Ele se via, sem dúvida nenhuma, Foucault como dizendo assim, eu sou... muito provável que vocês me utilizem para ler as coisas. E utilizem, porque é isso que eu quero ser. Mais do que me falar, olha, Foucault disse isso está pronto, Foucault ajudando a construir um pensamento. Isso sem dúvida. Você tocou num termo grego que me chamou a atenção, que é o termo parresia, né? O que é parresia para Foucault? Para Foucault é franco falar. Franco falar. Essa coragem de você falar a verdade. É muito interessante isso, porque não é só falar a verdade, é você se tornar o sujeito da verdade. Foucault chamava isso de veredicção, sujeito de veredicção. E Foucault coloca para isso alguns critérios. Então, por exemplo, para você falar a verdade, para você ser o sujeito da veredicção, você precisa correr algum risco de morte. Senão você não é parresia. Se você só fala para agradar o outro, é uma lisonja. Então Foucault fez um estudo sobre a parresia muito detalhado, muito interessante, a dizer assim, o pensamento ocidental e o pensamento cristão, enfim, o pensamento contemporâneo, talvez necessite de parresiastas, pessoas que não tenham medo de falar a verdade e, mais que isso, de serem a verdade. Né? Então, é um estudo bem profundo de Foucault da parresia. Mas isso nas relações cotidianas parece bem complicado. Né? Bem complicado, sem dúvida. Tanto que Foucault vai usar vários exemplos, isso é muito interessante nos cursos, para mostrar o que é parresia, ou o que é um parresiasta e o que não é. Porque é muito comum que a gente pense, aquela pessoa diz a verdade. Mas diz a verdade, por exemplo, a partir de um interesse econômico. Bom, então não é parresia. O parresiasta é um pouco essa pessoa livre, que sem muitos interesses externos, é capaz de falar a verdade. Então, Uma das funções da filosofia seria, então, criar seres parresiásticos? Sem dúvida. Em algum momento, me parece claro isso, Foucault diz, bom, qual a função do filósofo? Ser um parresiasta. É aquele que pode ser que nade totalmente contra a corrente, mas tenha coragem de falar. E pode correr o risco de Sócrates, né? Exatamente. E Sócrates é um exemplo que Foucault vai usar, dizer assim, está aí um exemplo de parresiasta. E Jesus também. Também. Né? Dizer, aí é possível você entender alguém que livre um pouco de toda essa pressão externa, ou, mais que tudo, inserido em toda essa pressão, é capaz de falar
aquilo que ele está pensando e, mais do que tudo, fala a partir da verdade. Mas nunca está desvinculado o discurso da prática, da constituição de si, nesse caso. Constituição de si. Exatamente. A parresia seria, de certa maneira, um dos fundamentos do humano se constituir? Não? Não teria dúvida, assim, desse humano que não é qualquer humano, não é o humano do senso comum. Sim. É humano esse capaz de correr algum risco para mostrar um caminho, para mostrar a verdade. Então, no final dos últimos escritos de Foucault será isso, quer dizer, uma autoconstituição de si depende necessariamente de uma passagem pela parresia. E por algumas outras coisas, mas pela parresia principalmente. Bom. Fabiano, a gente agradece muitíssimo a tua Obrigado a disponibilidade. vocês, foi ótimo. E acima de tudo, a gente deseja que você tenha muita parresia na sua vida. Que bom. E possa nos orientar nesse processo também de parresia. Parabéns Obrigado. pelo programa, obrigado pela oportunidade. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.